você tem uma doença genética, que é a xeroderma. Não é uma doença comum. Não. 1 em 1 milhão. E aí, Sara, é igual você falou, você não pode tomar sol. A sua casa é toda adaptada, o seu carro tem película. Você não sai de casa, Não. praticamente. Só pra ir no médico, dentista e missa quando tá de noite. Ai, que bom que você consegue ir na missa à noite. Que feliz, né? Que é um ponto Sim. de contato social. Então, aos 15 para 16, eu entrei em depressão, né? Então, já fui diagnosticada com depressão, ansiedade. E meus médicos, tipo, ufa, demorou. Porque, por toda a situação, eles recomendaram desde pequenininha. Aí, a Uhum. primeira vez que eu fui num psicólogo, eu saí de lá e fiquei, que saco. Tipo, como é que ela não tá entendendo o que eu tô falando? Quando você era criança ainda. Aham. Uhum. E a fé sempre foi um ponto importante pra mim nisso. Então, ter que explicar pra psicóloga o porquê que eu estava de boa com o xeroderma, porque pra mim tá relacionado à fé, não porque, ai, meus pais pecaram, eu pequei. Não, não tá nesse aspecto, né? Mas a resiliência está ali dentro da fé. Então, eu tô feliz com isso porque tudo é graça. E daí eu cheguei e falava isso pra psicóloga lá, eu fui numa consulta só. Aham. Aí a psicóloga, mas por quê? E eu, porque sim, ué. Como você explica fé pra alguém que não tem? Não dá. Você pode E eu explicar com senti 1000 isso, palavras e a sabe? pessoa não entende. Eu senti muito isso. Então, acho um ponto muito importante quando a gente tem a fé e a gente vai buscar a saúde mental, que no mínimo a, o psicólogo, enfim, tenha a destreza de saber lidar com isso, de não, de ter o acolhimento, né? Uhum. Eu só vim ter isso na adolescência e barra vida adulta. E para você ter essa fé, com certeza você recebeu de casa, igual você falou, né? Seus pais já se conheceram num ato de fé de um Sim. jeito diferente, os seus avós paternos já professavam a fé. E aí, como que foi? A sua mãe sempre conversava isso com você de um lado positivo, o seu pai, quando você era pequena, eles precisavam te explicar as coisas e explicavam desse ponto de vista da fé? Olha, pra mim ter fé sempre foi muito fácil. Uhum. Sempre, para algumas pessoas é mais difícil, mas pra mim sempre foi tão natural quanto respirar. O dia da minha primeira Eucaristia foi o dia mais feliz da minha vida. Não, não tem como explicar. É Vo- de tirar o fôlego. Como que você vive a fé em casa hoje? A fé faz parte da sua vida desde pequenininha, né? Eu fui muito cedo, muito cativada por Santa Teresinha, que é minha padroeira da comunidade. E ela sempre ensinou que se tudo é feito com amor, basta. Então, aí pegamos a regra de São Bento. Oração que eu não faço ideia de como eu sei, mas eu sabia pequenininha. E São Bento tem uma frase que basicamente é meu lema de vida também, que é ora et labora. Ora e trabalha. Trabalho. Então, a partir do trabalho, eu rezo. Eu gosto de trabalhar, amo trabalhar. Claro, isso não substitui os momentos de oração pessoais, nem da igreja, a missa. Nunca, em hipótese nenhuma, substitui a missa, nem o rosário, enfim. Mas
costumo brincar que eu vivo numa clausura. E sou infinitamente feliz nela. E o Sagrado Coração, de alguma forma, me escolheu. E eu me tranquei lá dentro. Você tem muita leveza em tudo que você faz. Eu vi, né? Eu acompanhei um pouco dos seus, antes de conversar com você, do seu Instagram, e vi assim tanta humildade na fala, né? No que você fala, em como você expõe, que dá para ver que você é feliz. E com todas essas tribulações que você passa, porque quando a gente fala de 25 cirurgias, você até falou quantas no último ano, não foi? Mais de 18. Mais de 18 em um ano. É muito difícil não fraquejar, né, Sara? Então tem que ter uma comunhão com Deus, não é uma comunhão de capa para viver isso. Tem que ser uma comunhão verdadeira, uma comunhão de fé verdadeira. E é muito visível isso na sua vida. Eu percebi que tudo é graça, realmente, é o lema da minha vida. Que tudo é graça, porque a gente costuma dar graças a Deus nos momentos bons. Uhum. Mas como diz São Paulo, quando sou fraco é que sou forte. E a gente para, e nos momentos muito ruins, a gente tem a tendência de olhar para o céu e falar: onde está você, meu Deus? Mas geralmente Deus está do teu lado ou está te segurando do colo, mas você não está pronto para entender isso. Às vezes você não escuta, às vezes você não sente. E eu acho que esse é um dos principais fatores pelos quais as pessoas confundem fé. Ter fé. Ter fé não é sentimento, não é sentir, é decisão. Porque daí, quando chega no momento de aridez espiritual, e vai chegar, você não desmorona. Uhum. Porque o sentimento, ele some. Quantas vezes me inunda sentimentos quando eu penso de Deus que dá vontade de chorar? E quantas vezes que parece que tem uma parede na minha frente? Dá vontade de chorar olhando a parede? Não dá. Uhum. Não dá vontade de pular também com a parede na frente. Mas a fé é decisão, assim como o amor e como o perdão. É uma decisão. Você não deixa de amar alguém, a não ser que você decida. Você não deixa de perdoar alguém, a não ser que você decida não perdoar. A fé é a mesma coisa. Você decide não ter fé. Sim. Então, as pessoas olham às vezes para mim e falam: nossa, como que você tem fé? Porque eu decidi, é tão simples quanto respirar. Para mim, ter fé é o simples fato de que eu sei que nada me faltará. Eu não preciso de mais nada além de Deus. Sim, eu amo livros, eu amo arte, eu amo minha família. Mas, mesmo que eles me faltem, Deus ainda bastará. Em todos os momentos que eu entrei na sala de cirurgia, antes da anestesia funcionar, eu sabia. Inclusive, eu gosto de fazer as minhas cirurgias bem confessada. Não sou boba, né, gente? Não é boba, tá certíssima.
Não Temos o sou boba. sacramento à nossa disposição para isso, né? Para nos proteger. Aí, enfim, qualquer cirurgia é um risco, então, por menor que seja a anestesia, Uhum. tem risco, beleza? Então, toda vez que eu vou me fazer cirurgia, eu vou confessada, mas o meu último pensamento na contagem regressiva da anestesia é: meu Deus, me perdoa. Então, assim, essa confiança de que Deus basta e de que Deus tudo provê é muito forte pra mim e sempre esteve ali em circunstâncias que eu não consigo explicar como aconteceram, como a casa do Gugu, porque a gente não escreveu carta. E Sara, pelo que parece, o tempo todo você teve uma fé forte. Em algum momento você chegou a duvidar de Deus? De que Deus estava com você? Não. Nunca cheguei a duvidar da existência de Deus. Nunca pensei assim: ah, Deus não existe. Sempre foi: tudo isso tem um propósito. Uhum. E se não for por mim, será por alguém que tá precisando. Porque para mim sempre foi natural pensar que Jesus Cristo não sofreu o que eu sofri. Ele sofreu dores talvez muito piores, provavelmente muito piores, mas ele nunca teve câncer lá na cruz. Então talvez todo esse pouquinho de dor que eu tenho, se eu oferecer para ele, ele consegue transformar em algo mais bonito. E foi assim minha vida inteira, Lindo. sabe? Transformando pouquinho em pouquinho, a dor, o sofrimento, as alegrias, e entregando para ele e ele fazendo o que ele quer. E às vezes tá bem longe do que eu não quero. E aí, em alguns momentos coincide.